Boa noite. Estamos aí na sequência do Evangelho de Mateus, já fechando a passagem, né? Aliás, uma grande sequência sobre a questão das perseguições, o discipulado, a missão do discípulo, o compromisso do discípulo. Então nós vemos aí de uma grande sequência tratando de postura, de comportamento, né? Não um comportamento convencional, ordinário, né? A gente usou essa palavra semana passada. Ordinário no sentido de comum, mediano. Mas de um comportamento extraordinário. Todo mundo aqui sabe que situações ordinárias exigem de nós comportamentos ordinários. Situações convencionais, comuns, exigem de nós comportamentos comuns, convencionais. Sentar para almoçar, ir para o trabalho, dirigir na rua. Agora, aquelas circunstâncias desafiadoras, aquelas circunstâncias abrasivas, aquelas circunstâncias que nos colocam à prova mesmo, que nos testam, são situações extraordinárias. São situações que saem do comum. Situações que quebram a nossa rotina, o nosso marasmo. Então a ideia é essa mesmo, é nos tirar de uma situação de conforto. Porque normalmente onde existe conforto, existe também, sabe o quê? Comodismo. A gente se ajusta, se acomoda e pronto. É assim que eu vou levando a vida. Não é o Zeca Pagodinho que fala, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. E não pode. Então aí vem uma tempestade, vem um abrasamento qualquer, uma situação agitada, conturbada, desafiadora, que é para provocar em nós um comportamento extraordinário. E comportamento extraordinário, Tonzinho, é comportamento típico de discípulo de Jesus. Quem não abraçou no Evangelho uma bússola, um norte orientativo no padrão do seu comportamento, vai tentar ter atitudes ou reações convencionais em circunstâncias não convencionais. Vai tentar ter um padrão ordinário, comum, em situações que são incomuns e extraordinários. E aí, sabe o que acontece? Frustração. Desapontamento. Porque você não vai dar conta dela. Vou dar um exemplo concreto, palpável, para a gente ilustrar melhor isso. Se o seu chinelo vai parar debaixo da cama, e a sua cama é uma cama de solteiro, e está muito difícil você agachar para pegar, o que você faz com o móvel? Arrasta, levanta, às vezes com uma mão só. Não é? Mas e se fura o seu carro? Você consegue ajustá-lo, levantá-lo para trocar o pneu com uma mão só? É uma situação extraordinária. Vai requerer de você o quê? Mecanismos, instrumentos, ferramentas, uma atitude, uma postura adequada àquela circunstância que é mais desafiadora, que é mais exigente. Então, problemão, gente. Sabe problemão? Aquele que você enfia a mão na testa assim, gema, e fala, e agora? Como é que eu saio dessa? Você tem que se municiar de ferramenta, instrumento para lidar com aquilo. Você não vai conseguir lidar, por exemplo, com o vício de um filho do jeito que você lida com a papelada do emprego. Você não vai conseguir lidar com uma enfermidade grave, de grande proporção, do jeito que você lida com um
contratempo no trânsito, ou com uma gripe. Então nós estudamos até agora, eu estou me delongando um pouco mais essa introdução, que eu sempre faço no estudo, para dizer uma coisa. O que nós estudamos até agora, nesses versículos todos do capítulo 10, desde o começo? Orientações de Jesus de como um discípulo, um aprendiz do Evangelho deve lidar com circunstâncias de grande gravidade, de grande impacto na nossa vida. Circunstâncias e situações que vão modificar o rumo da nossa vida. E que vão fazer a gente ter que ressignificar uma série de coisas. É isso. Para fechar, temos aí o versículo 10, o capítulo 10, versículo 42, em que Jesus diz assim: e quem der de beber um só copo de água fria a um destes pequeninos, na qualidade de discípulo, amém vos digo, que de modo nenhum terá perdido a sua recompensa. Vamos repetir o versículo? E quem der de beber um só copo de água fria a um desses pequeninos, na qualidade de discípulo, amém vos digo, em verdade vos digo, que de modo nenhum terá perdido a sua recompensa. Primeira coisa que nós vamos fazer, dividir o versículo ao meio. A segunda parte do versículo, as duas últimas palavras do versículo que eu vou analisar, são de uma importância tão grande e de uma relevância para o mundo contemporâneo, para os dias de hoje, tão grande que eu resolvi deixar uma reunião inteira só por conta dessas duas últimas palavras. Vocês só vão saber quais são a semana que vem. Hoje nós vamos analisar a primeira parte do versículo. Nós vamos analisar as 4 primeiras palavras que eu selecionei. E essas primeiras palavras que eu vou propor para vocês têm muito vínculo com a semana anterior. Vamos lembrar mais ou menos o que foi dito semana anterior? Vamos ver se vocês me ajudam a lembrar. Aquele que recebe um profeta, na qualidade de profeta, vai ter uma recompensa de profeta. Aquele que recebe um justo na qualidade de justo, vai ter uma recompensa de justo. Trocando em miúdos, o que Jesus está dizendo é o seguinte: quem quer só receber profeta, receber no sentido de aprender com o profeta, para ser profeta, quem estuda a doutrina espírita, quem lê as escrituras, quem para assistir a palestra do Divaldo Pereira Franco, lê uma psicografia do Chico Xavier, com a intenção de conhecer muito isso para se tornar um grande orador ou um grande escritor, vai ter seu mérito e vai ter as compensações de um tipo de dedicação como esse. Muito nobre, não é? Só que não é uma compensação tão grande, tão extraordinária quanto a daquele que mira num justo, no homem de bem, independente se ele é conhecido ou se ele é um anônimo, com a simples intenção de se tornar um homem de bem. Eu ouvi falar que lá no centro espírita fulano de tal, da cidade ciclana de tal, tem um sujeito que faz uma palestra bonita. Eu vou lá para aprender as técnicas de como ele faz palestra e me preencher com os conhecimentos dele, porque aí eu volto para minha cidade e eu vou me tornar um grande orador também. Tem gente que inconscientemente está nessa. Tem gente que se lança ao estudo da doutrina espírita entusiasmado com as possibilidades que a doutrina espírita oferece em termos de popularidade, né, acesso ao público. Inconscientemente isso acontece. Acontece e isso é lamentável. É de tudo errado? Não, o sujeito é aquela história do menino que vai: ô tia, eu podia estar matando, podia estar roubando, mas estou pedindo bala, né?
sujeito podia estar matando, podia estar roubando, mas está fazendo palestra espírita. Ótimo. Mas quais são as intenções implícitas? Quais são as intenções ocultas? Tão inconfessáveis que ele não confessa nem para ele mesmo. O propósito, gente, nosso, quando a gente vem para esse salão, senta aqui, pega um livro desse, Dona Joana está ali no tablet, recorrendo às lições, o que a gente quer com isso? É pesar menos nas costas das pessoas que nos amam. Ou ter estrutura para suportar o peso daquelas pessoas difíceis que nós amamos. Por isso nós estamos aqui. E aí, quem tiver num justo, em alguém que é paradigma, é modelo, é padrão de convivência, o seu referencial, você vai ter as compensações de quem fez essa escolha de vida. Sabe qual que é, Adriana? A compensação do justo, a recompensa do justo, encostar o rostinho no travesseiro e dormir. Isso é muito melhor que a Mega Sena da virada, gente. Muito melhor. Antes de dormir, você dá um suspiro. Fala, nossa, não prejudiquei ninguém e tudo que eu podia fazer para ajudar alguém, eu fiz. Essa é a base, é o lastro do navio para ele navegar doravante. Nós vamos pegar a primeira parte. Um verbinho, um verbozinho que aparece nesse versículo de uma maneira tão tímida, tão sutil, tão singela, sabe? 3 letrinhas. Nós estamos falando da palavrinha der. E quem der? O verbo dar. Essa é a palavra que nós vamos pôr em destaque. E sabe por que eu escolhi ela? Porque é um negócio que a gente não sabe fazer. A gente só sabe e só quer receber. A gente só quer receber. Desde que nasce. Desde que nasce. Por que o filho chora? Quer colo, né? Se está com dorzinha de barriga, quer um remedinho, quer uma massagenzinha na barriguinha, quer leite da mãe, quer mamadeira. Aí quando começa a entender mais as coisas, quer que põe no desenho que ele gosta, ou querer. E aí a mãe sempre dá para o filho, e as mães nesse sentido são um padrão, são um paradigma, e o filho só recebe. O problema é que a mãe, quando ela dá demais tudo que o filho quer receber, sabe o que acontece? Ele se habitua, se vicia nisso. Como todos nós aqui tivemos uma mãe que nos estragou nesse sentido, todos nós tivemos alguém que nos estragou nesse sentido. Nós crescemos, nos tornamos adultos viciados em receber. Ah, Luiz, não sei se é bem assim não, porque todo dia eu acordo e vou para o trabalho e me dou tanto no trabalho. Sabe por que você se dá tanto no trabalho? Porque no final do mês você quer receber. E não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de dar sem receber. Ou melhor, receber vai receber, nós vamos falar disso semana que vem. É dar sem esperar nada em troca. É dar sem qualquer expectativa.
é simplesmente dar. O quê? Nós vamos precisar de uma ajudinha aqui. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, item 4. Os infortúnios ocultos. Essa lição é memorável. E é um texto de Allan Kardec. Que assim, me chama a atenção o fato de ser um texto de Allan Kardec, onde a gente percebe ali a veia artística de Kardec, né, cara? O talento que Kardec tinha para contar histórias, criar parábolas. Porque ele encerra esse texto com uma parábola sobre uma senhora, uma dama da sociedade, muito caridosa, muito generosa, que enche a sua carruagem com cobertores, roupinhas, alimento, pão, e sai pelas ruas, possivelmente de Paris ou Lyon, pela noite, distribuindo alimento e agasalho para aqueles que sofrem em silêncio, infortúnio oculto. Ela vai sozinha? Vamos ver se vocês estão lembrados. Quem que vai com ela? A filha, uma menininha. Aí quando chega num dos momentos lá que eles têm que dar um cobertor, dar um pedaço de pão, a filha pega um cobertor e um pedaço de pão para dar. O que ela faz? Toma o cobertor da filha e fala, Vamos lembrar desse trechinho? A mocinha também quer fazer a caridade. Viu a mãe, quer imitar a mãe. Isso aqui, Kardec já está dando uma dica para os pais. Tudo que os pais fazem, os filhos vão imitar. De bom, de ruim. Não é? Tudo que os pais fazem, os filhos vão querer imitar. Seja coisa boa, seja coisa ruim. A mãe, porém, lhe diz: que podes dar, minha filha, quando nada tem de teu? Espera aí. Esse agasalho fui eu que fiz. Esse pão, esse pedaço de bolo, eu que fiz. E você, minha filha? O que você fez? Você não vai dar o que eu fiz. É uma inteligência pedagógica, didática de Allan Kardec, uma sacada dele, porque isso vai muito além da caridade convencional, ordinária, comum. Kardec convida o pai e a mãe espírita a propor para o filho uma caridade num nível acima, sabe? Um andar acima. O da caridade extraordinária, incomum, fora do padrão. Como diria a mãe de um amigo meu, fora da casinha, sabe? Está além do que é esperado. Se eu te passar às mãos alguma coisa para que dês a outrem, qual será o teu mérito? Qual será o teu mérito? Filha, eu não quero que você me ajude a eu ter mérito, eu quero que você tenha os seus méritos próprios. E se você pegar a coisa pronta, você não vai ter mérito nenhum. Nesse caso, em realidade, serei eu quem faz a caridade. Que merecimento tereis nisso? E aí Kardec desloca o nosso olhar para outro ponto. Só tem mérito quem doou de si mesmo. Só tem mérito quem doou de si mesmo. E quando nós falamos de doar de si mesmo, nós estamos falando de tempo, suor, lágrima, sono, cansaço, sistema nervoso, emoção, sentimento e, sobretudo, fluido, energia, vibração. Que é algo que a gente mais vai explorar hoje, mas espera que a gente vai chegar na água fria ainda.
tem que doar de si, senão não tem mérito. Perante a contabilidade divina, só se houve um envolvimento intrínseco, sabe? Visceral. Se aquilo que foi ofertado veio da entranha mesmo. Da intimidade da alma, da intimidade do ser. Senão, é mera convenção social. Não é justo. Quando visitamos os doentes, tu me ajudas a tratá-los. Minha filha, espera aí, aqui você não vai ajudar não. Tem uma casa de uma senhora, agora é criação minha, eu estou criando em cima da criação de Kardec, viu gente? É compulsivo. Tem uma casa de uma senhorinha que nós vamos daqui a 2 casas visitar, que ela está com uma ferida na perna muito feia. E a mamãe tem dificuldade de tratar a ferida dela. Eu tenho que banhar a ferida dela, tirar o curativo, lavar, passar a pomadinha, fazer o curativo. Quando chegar na casa dessa senhora, quem vai fazer o curativo dela é você. E aí? Agora mudou de figura, hein? A menina vai ter que abrir mão da própria repugnância, próprio escrúpulo ante a ferida. A menina vai ter que dar um esforço físico dela. E a mãe vai assistir. Vai ajudar em alguma coisa. Mas vai oportunizar, possibilitar uma circunstância que com certeza a gente vai marcar essa criança para o resto da vida. E quando eu falo vida, eu estou falando da eternidade. É diferente que você pegar um pacote de bolacha e falar, então, meu filho, entrega para aquele morador de rua ali. Entrega. E fechamos com a frase que eu sublinhei nesse trecho. Quando visitamos os doentes, tu me ajudas a tratá-los. Ora, dispensar cuidados é dar alguma coisa. Sublinhei. Dispensar cuidados é dar alguma coisa. Quando você cuida de alguém, seja aquele que tem feridas visíveis na carne, seja aquele que tem feridas íntimas, invisíveis, quando você cuida de alguém, quando você ajuda alguém a se erguer, a se levantar e a caminhar, você deu algo de si. Realmente, de fato. Só nessa circunstância. Então, mesmo a caridade material, se o gesto da caridade material não foi capaz de erguer o ânimo, a vitalidade, o vigor de alguém, você só preencheu o vazio de um estômago que daqui 2, 3 horas vai estar vazio de novo. Por isso que junto com o movimento de mãos, tem que também ter um movimento de olhar, de vibração, verbal. Se for silencioso no sentido verbal, tem que ser musical no sentido fluídico e vibratório. No mesmo capítulo do Evangelho, hoje nós vamos usar só esse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 13. Nesse mesmo capítulo, no item 16, uma mensagem de João, ditada em Bordeaux, 1861. Oi? Não, aqui é Bordeaux mesmo. Não é Bordeaux com X, não. Todos vós que podeis produzir, dai o vosso gênio, dai as vossas inspirações, dai o vosso coração, sublinhei. Dai o vosso coração. É o que a gente não quer dar.
Sabe o que a gente não quer dar? Vou usar um ditado jocoso que infelizmente justifica essa postura hermética nossa, lacrada, blindada. Gato escaldado tem medo até de água fria. Esse coraçãozinho que está aqui, todas as vezes nos últimos séculos que ele tentou se dar, alguém o feriu. Aí na encarnação seguinte você tentou dar esse coração, alguém o arranhou. Depois, alguém o apunhalou. Aí esse trauma, que na verdade é medo, e o medo é o grande adversário da evolução espiritual, se transmuta de forma imperceptível em egoísmo. Ah é? Ninguém soube valorizar esse coração, então esse coração agora é só meu. É aquela pessoa que até tem um ato generoso, material, mas procura não se envolver o suficiente de modo a criar vínculo de afetividade. Porque se você criar o vínculo de afetividade, duas coisas podem acontecer. Você ver alguém sangrar quem você ama, ou quem você ama te sangrar. No primeiro caso, nós vamos remeter isso ao sacrifício no Templo de Jerusalém. Que pegava um cordeirinho do rebanho, levava ele para sua casa, para junto de você na tenda, e ficava andando com ele debaixo do braço, desde que ele é filhotinho até ele ficar adulto. Imagina aquela ovelhinha, aquele carneirinho filhotinho, que você pega no colo, aí você vai cuidando dele, dá comidinha para ele, dá aguinha para ele, e ele vai crescendo no seu colo, né? Você dá nominho para ele, dá nome para ele. Se fosse agora na moda pet, você põe um lacinho nele, uma roupinha. Pega um amor nele. Aí quando chega a Páscoa, você tem que levar ele lá no templo. Muri, tapa os ouvidos. Você tem que levar ele lá no templo para o sacerdote fazer o que, sabe? Sangrar ele. E aí? O que o coração sente? Dá-me um cordeiro aí. Isso é simbólico. Era didático e simbólico. Hoje não se faz mais isso, claro, lógico que não. Isso é. Não estamos falando de 2, 3 mil anos atrás. Mas é simbólico. É aquela mãe que carrega nesse ventre aqui 9 meses. Né, Nirza? Depois dá a luz. Aí mama nesse peito aqui. Aí troca a roupinha, ensina a falar, ensina a andar. E vai criando, e vai criando, e vai criando. E pegando amor no danado, o danado pegando amor no você. Aí quando fica adulto, você tem que fazer o quê? Entregar para o mundo. E o mundo vai sangrar. Pai entrega filho para o mundo para que o mundo sangre. Tal qual o sacerdote no templo de Jerusalém fazia com o cordeirinho. Você tem que entregar. E aí você sabe o que você está exercitando? Que virtude você está exercitando nesse momento? Obediência. Disciplina emocional. Desapego. Como nós não sabemos perceber o sentido pedagógico e didático, repito, por detrás desse gesto de entregar o filho para o mundo, sabe o que a gente faz? Se lacra, se fecha, tranca as portas. É aquele pai, aquela mãe, que depois que o filho foi viver a vida dele, se torna uma pessoa amarga,
amargurada, ranzinza, mal-humorada, hostil, arredio, repudiando qualquer aproximação afetiva. E aí a segunda opção, que é quando o carneirinho que você criou, te deu uma trombada de cabeça. Aí é o contrário, isso dói também. Você criou o carneirinho, cuidou, amou, um belo dia o carneirinho te empurrou do penhasco. Você se machucou todo. E aí sabe o que você faz? Nunca mais eu vou cuidar de carneirinho nenhum. E se fecha, e fica amargurado, fica amargo, fica arredio, fica rancoroso, desconfiado, patologicamente desconfiado. Avesso à convivência. Em todas essas circunstâncias, esse sujeito que precisa resolver esse trauma dele, superar essa ferida íntima, esse sujeito, sabe qual a atitude dele? De negar o próprio coração para quem quer que seja. Por medo. Ou medo de perder, ou medo de se desiludir. De se decepcionar. Isso não é fácil. Por isso, essa lição do Evangelho, que eu vou ler para vocês agora, do João Evangelista, ele destaca que a maior oferta, a maior dádiva nossa para a vida é quando a gente se torna capaz de dar o próprio coração. Sabe o que é dar o próprio coração? Confiar em alguém. Dar um voto de confiança para alguém. É a coisa mais difícil de se dar. Dar uma segunda chance, uma terceira chance, uma quarta chance, uma 10ª chance, uma 1000ª chance para alguém de novo. Isso é muito difícil. Porque todos nós aqui, encarnados e desencarnados, sem exceção, já nos desiludimos, já nos decepcionamos numa circunstância dessa. Dai o vosso coração, que Deus vos abençoará. Aí é uma coisa muito bonita que ele fala. Poetas, literatos, que só pela gente mundana sois lidos, satisfazei-lhe aos lazeres, mas consagrai o produto de algumas de vossas obras e socorros aos desgraçados. Eu imagino que quando João ditou essa mensagem, devia ter um artista por ali, desiludido, decepcionado, ferido. Sabe por quê? Esse artista pôs na obra dele o coração e na hora que apresentou essa obra para a humanidade, zombaram, ridicularizaram, ou o que é mais doído para o artista, ignoraram o que ele havia produzido. Quando um poeta, um músico, um pintor cria alguma coisa, sabe o que ele coloca nessa coisa? Coração. E aí, como a arte faz parte dele, sabe o que ele passou a fazer, esse artista? Ah, é? Então, já que ninguém se importa com o sentimento real que eu punha na minha arte, eu vou fazer uma arte sem sentimento, só para entreter. E sabe o que eu vou querer? Dinheiro. Sabe quem são esses artistas que fazem arte só para ganhar dinheiro? Aquela arte fria, para entretenimento, puro deleite estético? São artistas traumatizados. O dia que eles superarem o trauma, eles voltaram a fazer essa arte que ele menciona aqui. Aquela que vai socorrer o infeliz, o desgraçado. Quando superar o trauma. Vocês peguem esse exemplo que o João deu aqui do artista que se trancou, traumatizado, e apliquem isso a tudo, gente. Ao magistério,
Né, dona Marisa? Aquele professor amargurado. Sabe quem que é um professor amargurado? É aquele que nos primeiros anos de carreira, ele se dedicava, se devotava aos alunos, doava o coração em cada aula. E os alunos faziam o quê? Fazia bagunça, zombava dele, não ligava para a matéria. Aí ele foi pegando o coração, guardando de volta, trancando a chave, engolindo a chave. Falou, agora também eu vou ser um carrasco. Aí aquele professor lenhadora, frio, cruel com os alunos. É o traumatizado. Por aí vai. Continua, João Evangelista. Pintores, escultores, artistas de todos os gêneros, venha também a vossa inteligência em auxílio dos vossos irmãos. Não será por isso menor a vossa glória, e alguns sofrimentos haverá de menos. Todos vós podeis dar. Todos vós podeis dar. Qualquer um de nós tem alguma coisa para dar. Qualquer que seja a classe a que pertençais, de alguma coisa dispondes, que podeis dividir. O mal do século é a solidão, né? Já diria o poeta, não. O Rimbaud disse isso, mais tarde o Renato Russo disse isso. O mal do século é a solidão. Sabe quem é o sujeito que sofre de solidão? É o sujeito que não sabe dividir. Ele está sempre querendo receber, receber, receber. Aí quando ninguém vem dar nada para ele, ele acha que está abandonado, está sozinho. E ele esquece que a vida é um movimento de mão e contramão. Se ninguém quer vir até você para te doar alguma coisa, o tempo, o afeto, o que seja, vá até o outro para doar algo de você, aí você nunca vai estar sozinho. Oi, Carlão. Sejais solidários, para não ser de solitários. O solidário não sabe o que é solidão. Só vive sozinho e queixa de solidão quem se trancou, quem se negou ao mundo. Em algum canto tem alguém esperando alguma coisa que você tem para oferecer. É isso. Bem lembrado, Carlão. Ó. Na sociedade parisiense, existe pelo menos um artista que era integrante da sociedade, chamava Monvoisin. Ele é confundido com Kardec jovem, tem uma foto nas biografias que falam que é Kardec jovem, mas é esse artista. É esse artista. Que participava junto com Kardec da sociedade, era membro da sociedade, Monvoisin. Artista. Vários artistas, né? Dentre eles. Pintou, inclusive, Kardec. Eram vários os artistas. Kardec se cercou de artistas e dava direcionamento, porque o artista ele é muito sensível, né? Quando ele se doa e num processo de negação e indiferença, depois ele se traumatiza. Mas se aplica tudo em todas as circunstâncias. Vamos pegar a dona de casa. Gente, não é regra não, mas tem um pessoal da área de saúde aí, acho que a Cristiane da área de saúde também, vai saber disso. Tem uma doença que eu sofri com ela um tempo, aí o meu médico falou assim, isso aí é muito comum entre as mulheres, a fibromialgia. Aí eu perguntei para ele, falei, doutor, por que é muito comum entre as mulheres? Aí ele falou um negócio muito forte, que eu não me esqueci. Depois eu acabei não sentindo mais dor, mas guardei. Acho que eu sofri disso um tempo só para aprender isso. E hoje eu uso isso para me esforçar no meu casamento. Ele me falou assim, olha, isso tem um impacto, tem uma questão emocional por detrás disso muito forte. E muitas mulheres sofrem de um sentimento de desvalorização. E somatiza.
sentimento de desvalorização. Vamos pegar a dona de casa? Se devota ao marido e aos filhos. Se devota aos filhos. Anos. Lava a roupa de todo mundo, cozinha para todo mundo. As meninas novas podem não acreditar, mas ainda existem muitas mulheres assim, viu, gente? Sabe? Cuida da casa, se entrega completamente. E não tem um filho de Deus debaixo daquele teto capaz de falar assim: nossa mãe, sua comida está tão gostosa hoje. Não tem um homem que chega nessa casa e fala: bem, mas hoje você está tão perfumada, tão bonita. Aquela mulher que faz jornada dupla de trabalho. Sabe o que é jornada dupla de trabalho? Trabalhou o dia inteiro, chega em casa e vai cuidar da casa ainda. E aí não tem um para falar assim: nossa, isso é incrível, hein? Trabalhou fora e ainda está cuidando da casa. Aí vem aquele sentimento de desvalorização que vai virando doença. Não é, Cris? Vai virando doença. Somatiza. Aí tem como você mudar o outro? Tem como ser aquele filho ingrato, aquele marido ingrato? Estou falando dos maridos, mas pode ser o contrário também, gente. Aquele marido ingrato, tem como você torná-lo uma pessoa grata? Você não tem poder sobre isso. Qual é a única pessoa sobre a qual você tem completo poder? Você mesmo. Então, se ninguém me valoriza, eu vou me dar o devido valor. Vocês sabem o que é esse detalhezinho do devido valor? É porque não pode ser valor demais. Porque senão vira empáfia, arrogância, vaidade, orgulho. Não pode. É aquela mulher que fica, eu sou, aí pisa nos outros, né? Eu sou poderosa, vitaminada, fala essas coisas. Não é isso não. Devido ao valor justo. Nem mais, nem menos. Isso é autoestima. Aí essa pessoa que se resolveu, que não precisa mais de elogio de ninguém para se sentir bem, essa pessoa está em plenas condições de continuar se doando para todos e permanecendo saudável, equilibrado, feliz, satisfeito. Vamos fechar. Qualquer que seja a classe a que pertençais, de alguma coisa dispones que podeis dividir. Eu queria destacar isso aqui. Qualquer classe. Porque se eu ganhar na Mega Sena da virada. O pessoal vai assistir o vídeo lá na frente, mas nós estamos nas vésperas do ano novo aqui. Se eu ganhar na Mega Sena da virada, eu vou construir um hospital, vou construir um orfanato, eu vou fazer isso, fazer aquilo. Você não precisa ter um tostão no bolso para doar alguma coisa para alguém. Essa semana eu fui com a minha esposa comer um macarrão na chapa, e eu estava triste, porque eu estava sentindo falta de uma amiga que desencarnou recentemente. Estava triste. Aí tinha um rapaz que ia ficar vigiando o carro. Aí ele falou assim: ô padrinho, posso vigiar seu carro? Eu falei: pode, amigo. Estava triste. Aí eu dei uma moeda de 50 centavos para ele. Aí ele pegou, foi lá no caixa do restaurante, pediu um pirulito. Comprou um pirulito. Aí eu dei uma risada gostosa, achei aquilo uma graça danada. Eu falei: ô padrinho, eu adoro um pirulito. E ele me fez rir, porque aquela cena cômica dele, adulto, grandalhão, chupando um pirulito, me fez rir. Aquele sujeito pode não saber. Mas com 50 centavos que eu dei para ele, ele me devolveu uma coisa que não tem preço. Alegria. Então, ele me deu muito mais.
Ele deu para o meu rosto um sorriso, que vale muito mais de 50 centavos. Então, todo mundo pode dar alguma coisa para alguém que precise. O dia que a humanidade se der conta disso, as pessoas vão resistir um tanto mais ao peso da tristeza, da melancolia. Livro Pão Nosso, capítulo 106. Há muita diferença, chama a lição. Há muita diferença. E aí o Emmanuel vai comentar Atos, capítulo 3, versículo 6. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto eu dou. E o Emmanuel diz assim: já meditaste na grandeza do mundo, quando os homens estiverem resolvidos a dar do que possuem para o edifício da evolução universal? Vocês querem saber por que o mundo é o que é? Porque ninguém quer dar nada, só quer vender. É isso. Tudo tem um preço. Ninguém quer dar nada, só quer vender. Ou barganhar, ou trocar. Na hora que esse preço perder importância na vida das pessoas, sabe, tem uma história que é uma história já meio clichê, muita gente conhece, mas nem por isso ela perde o valor. A história de um espírito que chegou no plano espiritual e aí perguntou para o mentor dele: eu queria saber direitinho como é que é as altas esferas. Você não me leva lá para passear nessas altas esferas nem um pouquinho? Só assim, uma viagenzinha rápida, só para saber como que é a vida nas esferas superiores, lá dos anjos. Aí o benfeitor falou: não, te levo lá, sim. Vamos lá, mas só uma passeadinha. Chegou lá nessa esfera e viu uma mesa, assim, maravilhosa, cheia de comida. Eu adoro essa história. Cheia de comida, sabe? Torta holandesa, cheesecake, sorvete Häagen-Dazs, uma coisa assim, sabe? Uma coquinha geladinha com limão, aquela maravilha. E todo mundo com uma carinha boa, contente. E aí ele percebeu uma coisa: todo mundo com a carinha boa e contente, mas tinha os braços virados. Aí ele falou pro benfeitor dele: e aí, como é que eles vão banquetear? Como é que eles vão usufruir disso tudo na mesa? E estão com a carinha boa? Tá errado isso aí, né? Com a carinha boa e com os braços todos virados, o cotovelo ao contrário. Como é que eles vão comer? Calma, nós já vamos voltar aqui. Agora eu vou te levar numa esfera infernal. Agora mesmo nós voltamos aqui para você descobrir. Levou ele numa esfera infernal. Chegou lá o mesmo quadro. Uma mesa bonita, com a comida, cheesecake, torta holandesa, Coca-Cola, coisa maravilhosa, né? Todo mundo com a cara triste. Ninguém com um sorriso no rosto. E os mesmos cotovelos virados. Ele falou: mas é a mesma situação do céu, mas aqui o povo está com a cara triste. Qual é a diferença? Agora você vai descobrir a diferença. Voltou com ele na alta esfera, a ceia tinha começado, Tonzinho. E todo mundo com a carinha boa, comendo. Sabe como? Um alimentava a boca do outro. Um punha comida na boca do outro e todo mundo comendo feliz. Agora você vai ver o porquê que o povo estava com a cara ruim lá no inferno. Foi para a região infernal, a mesma mesa, com as mesmas comidas, as moscas pousando, a comida sem tocar, porque ninguém se dignificava a colocar comida na boca do outro. Minha avó fala: tinha comida, mas não tinha boca para comer. Quando você se nega ao outro, o resultado é isso. É o nosso mundo. Ninguém quer doar nada de si. Continua Emmanuel. Nos serviços da caridade comum,
nas instituições de benemerência pública, raramente a criatura cede ao semelhante aquilo que constitui propriedade intrínseca. Isso é muito grave que o Emmanuel está dizendo. Não sei se vocês perceberam à primeira vista. Ele está dizendo que nos hospitais, vou falar do movimento espírita, não vou falar de outro movimento religioso. Nos hospitais espíritas, nas casas de sopa espírita, nas creches espíritas, nos refeitórios espíritas, nas campanhas do quilo espíritas, o Emmanuel está dizendo que raramente alguém doa coisas que são intrínsecas, que são íntimas. O Emmanuel está dizendo que é só casca, é só verniz, é só superfície. Não sou eu que estou dizendo isso, não. É Emmanuel. Sabe por que ele sabe disso? Porque o olhar dele é do desencarnado, que sonda os pensamentos. Então esses benfeitores, gente, eles vêm para as tarefas de beneficência junto conosco e eles estão sabendo tudo que nós estamos pensando. O sujeito está lá distribuindo pão com carne moída na porta do centro e a cabeça está lá, nossa senhora, tem que fazer hora extra esse mês para juntar um dinheirinho, porque é Natal, senão não vai dar para comprar o peru. E os benfeitores estão vendo isso. O sujeito está lá entregando brinquedo na porta do centro e a cabeça está, nossa senhora, eu tenho que depois ir lá ver quanto eu tenho de limite no cartão de crédito para comprar o videogame do meu filho. É mecânico, é robótico, é autômato o processo. Não é intrínseco, não é íntimo, não tem entrega de sentimento real. E aí o Emmanuel fecha. O homem generoso distribuirá dinheiro e utilidades com os necessitados do seu caminho. Entretanto, não fixará em si mesmo a luz e a alegria que nascem dessas dádivas. O sujeito estava lá entregando o brinquedo para as crianças e a cabeça dele estava no PlayStation 10 que ele ia comprar para o filho dele. E como a cabeça estava lá no PlayStation que ia comprar para o filho, ele não viu o riso que o menino deu para ele quando recebeu o carrinho de plástico. Perdeu. Aquele sorriso era a recompensa dele. Perdeu. Entendeu? Fica atento para isso, hein, gente. Às vezes você trabalha 20, 30 anos esperando uma recompensa que já te foi colocada aos pés várias vezes. Você ignorou. A nossa recompensa está no trabalho em si. No próprio ato de doar, de dar. Ali já está a recompensa. Você fica esperando o quê, então? Se as não realizou com o sentimento do amor, que no fundo é a sua riqueza imperecível e legítima. E você fica achando que a recompensa vem de fora para dentro, ela já está lá. Já está lá. Conversando com meu amigo Marcos Ribeiro, ele me contando a experiência que ele teve lá em Moçambique. E ele falando da gratidão das crianças. A criança de Moçambique, ele me falou isso. Ele falou assim, Aloísio, se você sentar na mesa com um prato de comida, a criança carente de Moçambique, ela vem chegando pertinho, fica em pezinha do seu lado. Você vê que ela está até salivando. O olho está brilhando, fixo no prato, mas ela não te pede. Se você não der um pedaço de frango para ela, ou mandar ela sentar e pôr um prato para comer com você, ela vai ficar ali em pé, vendo você comer. E nossos filhos não sabem ir num supermercado sem dar a birra por causa de um Danone.
Nossos filhos não sabem sem ir no shopping, sem dar uma birra por causa de um brinquedo do McDonald's. Aí quando fica adulto, sabe perder? Não sabe. Só que esse saber perder nós vamos deixar para a semana que vem, porque isso vai dar assunto. Viu, Toizinho? O perder que está ali, isso aí vai dar muito assunto. Para introduzir a próxima palavrinha que vai aparecer aqui, eu vou lembrar numa historinha do Chico, em Pedro Leopoldo. O Chico fazia uma distribuição de alimento numa periferia de Pedro Leopoldo, isso a primeira metade do século XX, pra vocês terem uma ideia. E sempre tinha alguma coisinha para distribuir, um bolo, um pão. Mas aconteceu que uma vez o Chico chegou para o trabalho de distribuição e os companheiros não foram, deram um bolo no Chico, não apareceram. E o Chico sozinho. E aí o Chico, e agora? O que eu vou fazer? Porque o Chico mesmo ia para a distribuição, mas ele não tinha nada de material para doar. Estava sempre contando com a generosidade dos amigos que acompanhavam ele. E agora? Aí acho que foi o Bezerra de Menezes, né, Carlão? Bezerra de Menezes falou no ouvidinho do Chico, falando, você vai servir água. Água. Você vai servir água fluida para eles. Você vai magnetizar a água e vai servir um copo de água para eles. Aquela multidão. Tem que ser muito macho, né, Sadel? E o Chico peitou essa. Tinha uns que reclamavam, queixavam, e o Chico fez a prece, estendeu as mãos, magnetizou a água, os mais humildes entraram na fila para receber o copo d'água, os mais rebeldes ficou no canto. Falei, água? Quando o Chico estava na metade do trabalho distribuindo água, buzina um caminhão, um senhor que tinha mandado um caminhão de alimento. Quem que é o Chico Xavier aí? Não sou eu, senhor. Mandaram entregar aqui lá, veio lá de São Paulo, mandaram entregar aqui para o senhor. Mas já estava na metade do trabalho. O Chico não sabia que esse caminhão ia ali. Serviu água. Uma interpretação desse episódio rasa vai dizer assim, olha, a lição está dizendo que a gente tem que sempre confiar que sempre Deus vai oferecer os recursos para a gente fazer a caridade. Mas está muito além disso. Muito além. Detalhe. Fala, Carol. O caminhão, ele bateu, ele foi na casa do Chico Xavier. Isso. Mas ele não estava. Um velhinho de barba longa. Bezerra, né? Falou que o Chico estava em determinada área da cidade. E fala para ele, fala para o Chico que foi o Bezerra que mandou, que indicou o caminho, né? Foi o Bezerra que indicou o caminho. Tinha materializado e avisado onde o Chico estava. Avisado. Olha só. Agora, eu quero destacar aqui 2 pontos, gente. Primeiro, que o espírito envolvido, o benfeitor envolvido na história é Bezerra. E Bezerra é um médico por excelência. E é um médico cujo o trabalho terapêutico está intimamente associado à caridade, à generosidade, ao dar. E para esse especialista na arte de curar com aquilo que se dá, sabe qual é sempre a primeira providência? Um copo de água fria. E aqui não tem metáfora, viu, Dona Joana? Aqui não tem interpretação bíblica, não. Aqui é literal mesmo. Um copo de água fria. Eu vou começar só isso aqui, mas não vou ter que deixar para a semana que vem. Mas só para a gente não deixar vocês no vácuo. Fala, Carlos. Tem um outro caso, não sei se dá tempo de contar, com Bezerra também. Está no livro Lindos Casos de Bezerra de Menezes, do Ramiro Gama. Um senhor tinha ido no centro procurar o Dr. Bezerra, que ele estava com febre, doente, com a família em casa, passando necessidade. E o último dinheirinho que o Bezerra tinha, ele tinha dado para o último pobre que estava conversando com ele, que ele tinha atendido. Ele falou, olha, eu não tenho nada de
material para te dar. Mas você tem fé em Maria? Bezerra tinha muita fé em Maria de Nazaré. Eu tenho, doutor Bezerra. Então, em nome dela, receba este abraço. E quando você chegar em casa, abrace os seus familiares. Ele foi para casa. Depois, passado um tempo, ele reencontrou com esse atendido. E ele agradeceu ao Dr. Bezerra. Falou: olha, eu fui em casa, abracei todos os meus familiares e consegui arrumar um emprego. Olha Deus só. me abençoe. Deus de si mesmo. Deu de si mesmo. Agora, quando você abraça alguém, o que vai e o que vem num abraço? É o coração, mas o coração por qual veículo? Qual que é o veículo pelo qual o coração vai e o coração vem? A gente estuda a doutrina espírita, a gente sabe que existe o imponderável, o intangível, fluido. Um abraço, um olhar, é o nosso sentimento sendo transportado, conduzido em regime de mão e contramão, através das ondas vibratórias. Que agora a ciência quântica começa a tatear, muito timidamente. Agora. Mas existe um elemento, um componente da natureza, que é aquele que, por ser tão simples na sua composição físico-química, ele é o mais competente e o mais adequado para que esse processo de transmutação de amor em fluidos ocorra e seja transmitido. Vocês sabem do que eu estou falando? Água. Vai aparecer aqui no cantinho da tela para o pessoal de casa. E eu acrescento água fria, porque quando Jesus fala água fria, ele está falando da água da casa. Porque o deserto, gente, a Palestina, um século muito quente, muito seco e muito quente. Então, a água, ela tinha que ser compartimentada, reservada, guardada, de uma maneira muito especial para que ela se conservasse o seu frescor. Então, existiam as ânforas, né, os cântaros de água, e na parte mais profunda da casa, ela era enterrado. Esse cântaro era enterrado na terra, para que a água ficasse fria, fresca, agradável ao paladar. Então, quando Jesus diz um copo de água fria, ele está falando assim, ó, você vai dar para o viajor, para o peregrino, para o necessitado, a água que você bebe, a água da sua casa. Você vai dar de si mesmo. E por que Jesus não falou um pedaço de pão, não falou, sabe, um pedaço de alface, um panetone, né? Porque ele falou a água. Por conta dessas propriedades específicas da água que facilitam a magnetização da mesma. Um copo de água fria, dado com amor, é remédio. Eu não vou nem entrar na leitura, vou deixar para a semana que vem, vou encerrar então com o caso do Eurípides Barçanufo. Dona Maria Modesto do sanatório, fundadora, junto com o Dr. Inácio Ferreira aqui em Uberaba, do Sanatório Espírita, do Lar Espírita, né, Diel? Ela, na sua juventude, na sua adolescência, ela viveu um processo obsessivo, assim, grave, muito grave. E nesse processo obsessivo, a família não tinha o que fazer. Faltava recursos para a época, terapêuticos, orientativos.
Então, o que o pai, com muita tristeza, precisava fazer? Amarrava ela no pé da mesa da casa, a mesa pesada, amarrava ela para não fugir, não se machucar. E como ela tinha muita força, ficava, como se diz aqui no interior, atuada, né? Ficava influenciada de forma muito nociva, mas entidades perversas mesmo. Então o pai tinha que amarrar a corda com muita potência. De modo que, ali fechando a circulação, né? Foi gangrenando a perna, necrosando o tecido, e a perna foi adoecendo de uma maneira terrível. E aí, quando o pai viu o que tinha acontecido, se desesperou, não tinha época, não tinha saúde pública, não existia isso. Falaram para ele, leva lá em Sacramento, que Eurípides Barçanufo vai curar ela. Então o pai chegou com a filha, jovenzinha, lá em Sacramento, ela perturbada e com a perna. Os médicos aqui de Uberaba já tinham falado para ele, vai ter que cortar, amputar. E ele entregou a filha para Eurípides e falou, o senhor faz alguma coisa, porque eu não quero ver minha filha mais louca dessa maneira, e nem quero ver ela sem a perna. E o Barçanufo falou, deixa sua filha aqui comigo. E já mandou desamarrar ela e já abraçou ela, já acalmou no abraço dele, no abraço de Eurípides. Eurípides ficou com ela em casa, por uma semana. Todos os dias ele pegava uma bacia de água, estendia a mão e magnetizava a água com prece. E banhava a perna da menina, que ficava quietinha. Banhava a perna da menina com água. Quando o pai voltou em Sacramento, a menina estava com a perna saudável, com vestidinho, arrumadinha, corada, alimentada, banhada, perfumada, e recebeu o pai com os braços abertos. O pai chorou de emoção. E na hora de despedir da menina, a Dona Maria perguntou para Eurípides, o que eu posso fazer para agradecer o senhor? Não, minha filha, vai para Uberaba, que no tempo certo você vai ter a possibilidade de fazer por outras pessoas o que eu fiz por você. E libertar outras pessoas do cárcere da loucura. Os anos passaram e ela fundou aqui em Uberaba, o Sanatório Espírita de Uberaba. Hoje nós temos no coração de Uberaba um hospital psiquiátrico, conhecido nacionalmente, que já ajudou muitas e muitas famílias, graças a uma bacia de água limpa. Semana que vem nós continuamos. E a minha resposta a esse prejuízo não vai ser um outro prejuízo. Eu não vou prejudicá-lo também. Ao contrário, a esse que me prejudicar, eu vou fazer tudo que tiver ao meu alcance, dentro das minhas possibilidades, mas eu vou me esforçar para gerar algum benefício para ele.